Uma pessoa que morre em Jesus Cristo, e outra pessoa que morre na prática do pecado, será que ambas estão conscientes de onde elas estão? A resposta é sim, pelo menos na minha linha de interpretação. Alguns até levam para o lado do espiritismo, só que não é verdade. Veja o que diz em Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O que esse texto diz é a respeito do perecer dos pensamentos, e a sua memória jaz no esquecimento. Aqui está falando da memória e pensamento do nosso físico e não da alma, ela é imortal. E alguns espiritualizam esse texto dizendo que a alma dorme. Só que todas as vezes que a Bíblia se refere ao sono do corpo e não da alma, porque logo entendemos que a alma é a parte imortal e imaterial do ser humano. Filipenses capítulo 1 versículo 23 relata que o próprio apóstolo Paulo tinha desejo de partir. Ele mesmo disse no versículo 23, estando apertado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso me é muito melhor. Ainda voltando no texto de Eclesiastes capítulo 9 versículo 5, o texto fala das obras dos homens debaixo do sol. Em nenhum momento esse texto é espiritualizado ou leva-se para o sentido espiritual da interpretação. Temos também a parábola do rico e do Lázaro. Pode perceber que existe um nome Lázaro e dentro da hermenêutica, a parábola não utiliza nome. Logo, vamos entender que o acontecimento do rico e do Lázaro, contado em parábola, é um acontecimento literal. Então Lázaro sabia onde estava e o rico também sabia onde estava, pedindo para Abraão molhar a ponta do dedo e colocar em sua língua, porque onde ele estava, o tormento era muito grande. Anterior a Filipenses capítulo 1 versículo 23. Nós temos 2 Coríntios, capítulo de número 12, onde o próprio apóstolo Paulo é arrebatado ao terceiro céu. Deus mostra para ele coisas magníficas e gloriosas. Quando voltou, ele diz: eu vi coisas inefáveis, indizíveis, que aos homens não é ordenado saber. Eu acredito que quando morremos sabemos onde estamos e por que estamos ali naquele lugar. Nós temos essa linha de interpretação. Espiritualmente nós não dormimos, a alma não dorme, a alma é a parte material e imortal do homem. Logo, nós vamos entrar num estado chamado estado de bem-aventuranças eternas, conscientes de onde estamos aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em um estado chamado estado incompleto, porque nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Eu não creio dessa forma, como um pregador do Evangelho. Sabendo das maravilhas que me espera lá na eternidade, que quando eu tombar nessa terra, eu simplesmente serei desligado por Deus e não me lembrarei de nada. Eu não acredito dessa maneira. Partindo desses textos, 2 Coríntios, capítulo de número 12, Filipenses capítulo 1 e versículo 23 e lembrando de Eclesiastes capítulo 9 e versículo 5, não é um texto que se espiritualiza porque fala da obra do homem debaixo do sol. Até porque nós esperamos a volta de Cristo, os que já morreram em Cristo serão ressuscitados e nós, os que ficarmos vivos seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, diante dessa passagem bíblica aqui, eu quero enfatizar que não creio em um Deus que é capaz de apagar a memória do homem a ponto de uns estarem em um paraíso de gozo sem saber o porquê de ter o merecimento de estar gozando de tudo aquilo a ponto de nem ser grato por estar ali. Da mesma forma, os que morreram sem Cristo, estarem em um lugar de tormento sem saber o porquê de estar naquele lugar, dessa forma teria razões para se rebelarem porque estão sofrendo sem saber por que estão sofrendo. Portanto, os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro em um corpo de glória, incorruptível, para que aquela alma que não tem mais contato com a corrupção terrena voltar a habitar naquele corpo, só que dessa vez transformado, um corpo que não tem mais desejos das coisas corruptas desse mundo. E da mesma forma os que ficarem vivos necessário é que os seus corpos também sejam transformados em um corpo glorioso, sem corrupção, que seja capaz de não desejar mais a corrupção desse mundo.
A alma dos que ficarem vivos não provarão a morte, mas é necessário passar por essa transformação porque agora será levado para a eternidade para morar com o Senhor, e lá não entra nada imundo dessa terra. Portanto, é melhor pensar melhor, interpretar as Escrituras melhor e cuidar do nosso corpo, porque mesmo que morra um dia ele será ressuscitado e transformado para a alma voltar a habitar nele novamente, até porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vejam também o que o apóstolo João viu em Apocalipse capítulo 6 e versículos 9, 10 e 11, quando ele abriu o quinto selo. Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. E nessa passagem eu quero aqui dizer que João não estava contando nenhuma parábola, ele estava dizendo literalmente: eu vi, logo isso é literal. Eu não acredito que Deus iria dar essas visões ao apóstolo João apenas simbolicamente. Quem estiver limpo que se limpe mais, quem faz justiça que faça mais justiça, porque isso é uma realidade e não adianta o homem inventar coisas diante do que é real. Porque eu acredito em um Deus real que mostra a realidade como ela é, não em um Deus simbólico que mostra as coisas simbólicas. Não, meus amigos, isso é a realidade de um Deus vivo e real de verdade. Então, diante dessas passagens, não posso acreditar que quando partimos dessa vida para a eternidade não sabemos onde estamos e nem por que estamos no lugar a que fomos destinados a estar. E você, acredita? Deixe a sua opinião nos comentários. Deus os abençoe, um beijo no coração e até o próximo vídeo.